Olá, me chamo Luana e vou apresentar o meu trabalho no Congresso de Iniciação Científica. O meu tema é o desfecho dos pacientes oncológicos em unidade de terapia intensiva. As admissões à unidade de terapia intensiva são comuns em pacientes oncológicos, visto que em todo o mundo a maioria dos indivíduos diagnosticados com câncer apresenta a doença já avançada e incurável no momento do diagnóstico, o que contribui para o óbito. O desfecho depende das características clínicas prévias, estadiamento do câncer e da gravidade das disfunções orgânicas. Então, o prognóstico determinante para esses pacientes é o diagnóstico tardio, as complicações advindas do tratamento, além do próprio processo de evolução oncológico. Então, esse estudo ele se baseia na necessidade do planejamento assistencial estratégico, reconhecendo o quadro clínico desse paciente, além de ofertar não somente o tratamento curativo, mas também cuidados paliativos. O objetivo é verificar a evolução clínica e desfecho dos pacientes oncológicos na unidade de terapia intensiva. É um estudo de costo retrospectivo realizado na unidade de terapia intensiva de um hospital público do Distrito Federal. Foi feito o levantamento de todos os pacientes oncológicos que internaram na UTI no período de um ano, que foi de 2019 a 2020. A população foram de 26 pacientes e desses incluídos 10 na pesquisa. O critério de inclusão foram pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e que tenham 18 anos a mais. E o de exclusão foram pacientes diagnosticados com neoplasia benigna e que não ficaram na UTI internados no período de 10 dias. Esse período de 10 dias foram realizadas a coleta das variáveis laboratoriais e hemodinâmicas. Então, foi aplicado um instrumento de coleta de dados contendo variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais, hemodinâmicas, medicamentosas e comorbidades. Então, após esse período de 10 dias de acompanhamento, foi analisado o desfecho hospitalar do paciente, que é o foco principal do meu trabalho. Se ele foi de alta da UTI, transferência ou a óbito. Os tipos de neoplasia predominantes no estudo foram da bexiga, do reto e do cólon, o que confirma um estudo recente que analisou que os 10 tipos de câncer mais incidentes estão localizados na região pélvica e abdominal. Os tratamentos principais foram cirúrgico, quimioterápico e radioterápico, que são tratamentos comuns em pacientes oncológicos. As complicações pós-operatórias e clínicas se associam à maior mortalidade. As principais comorbidades foram disfunção renal, comprometimento pulmonar e hipertensão arterial sistêmica, principalmente a hipertensão arterial, que é comum em pacientes oncológicos, visto que existem algumas drogas que são diretamente relacionadas a desenvolvimento ou piora dessa alteração de pressão. Os principais motivos da internação foram pós-operatório e disfunção renal. São pacientes que são clinicamente graves, visto que eles necessitaram de suporte ventilatório. Então, 80% dos pacientes utilizaram ventilação mecânica e também drogas vasoativas, 90%, e sedativos, 80%, que foram noradrenalina e fentanil. Esses pacientes oncológicos são hospedeiros imunocomprometidos e o uso dessa terapia combinada os torna ainda mais sujeitos a processo de infecção, que é evidenciado pelo leucograma alto, que está tendo uma leucocitose, e também o PCR baixo, que está evidenciando um processo infeccioso. Também temos os biomarcadores renais, que é a ureia e a creatinina, que também estão alteradas. O comprometimento renal é uma complicação clínica comum em pacientes oncológicos devido à nefrotoxicidade dos agentes quimioterápicos. Essa disfunção renal também se pode dar pela ventilação mecânica, que a taxa de filtração glomerular é alterado. O desfecho clínico desses pacientes foram alta transferência, mas a principal foi óbito, que foi a metade dos pacientes, 50%.
Então, esses pacientes oncológicos, eles apresentaram um quadro clínico grave, sendo evidenciado principalmente pelo desfecho predominante, que foi o óbito. Além da presença do desequilíbrio no sistema de defesa, necessidade de suporte ventilatório, uso de drogas vasoativas e sedativos, a presença de disfunção renal, comprometimento pulmonar e hipertensão arterial sistêmica. Então, esses achados, eles contribuem para ressaltar a importância de uma assistência individualizada, contínua, focando na prevenção de danos adicionais ao tratamento. Então, deve-se identificar os fatores de risco e possível tratar medidas de intervenção ou prevenção desses danos. E aqui estão as referências. Muito obrigada.